A quantidade que informa quão quente ou frio é um objeto em relação a algum padrão é chamada de temperatura. A temperatura de um corpo é uma medida do grau de agitação de suas partículas. Quanto maior a energia de vibração das partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. A temperatura foi criada por Galileu. É chamado de termoscópio. Ele é constituído de um bulbo cheio de ar, provido de um tubo imerso num recipiente contendo um líquido. Quando o ar do bulbo se aquece, a pressão aumenta e a coluna líquida desce. Quando se esfria, a pressão diminui e a coluna líquida sobe. Por essa movimentação da coluna, é possível uma avaliação, ainda que precária, da temperatura do corpo em contato com o bulbo. Escalas termométricas. Para que seja possível medir a temperatura de um corpo, foi desenvolvido um aparelho chamado termômetro. O termômetro mais comum é o de mercúrio, que consiste em um vidro graduado com um bulbo de paredes finas que é ligado a um tubo muito fino, chamado tubo capilar. Quando a temperatura do termômetro aumenta, as moléculas do mercúrio aumentam sua agitação, fazendo com que este se dilate, preenchendo o tubo capilar. Para cada altura atingida pelo mercúrio está associada uma temperatura. A escala de cada termômetro corresponde a este valor de altura atingida. Escala Celsius. É a escala usada no Brasil e na maior parte dos países. Oficializada em 1742 pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius, 1701 a 1744. Esta escala tem como pontos de referência a temperatura de congelamento da água sob pressão normal, 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água sob pressão normal, 100 graus Celsius. Escala Fahrenheit. Outra escala bastante utilizada, principalmente nos países de língua inglesa, criada em 1708 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686-1736, tendo como referência a temperatura de uma mistura de gelo e cloreto de amônia, 0 graus Fahrenheit, e a temperatura do corpo humano, 100 graus Fahrenheit. Em comparação com a escala Celsius, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. 100 graus Celsius é igual a 212 graus Fahrenheit. Escala Kelvin. Também conhecida como escala absoluta, foi verificada pelo físico inglês William Thomson, 1824-1907, também conhecido como Lord Kelvin. Essa escala tem como referência a temperatura do menor estado de agitação de qualquer molécula, 0 Kelvin, e é calculada a partir de escala Celsius. Por convenção, não se usa grau para esta escala, ou seja, 0 Kelvin lê-se 0 Kelvin e não 0 grau Kelvin, em comparação com a escala Celsius. Menos 273 graus Celsius é igual a 0 Kelvin. 0 graus Celsius é igual a 273 kelvins. 100 graus Celsius é igual a 373 kelvins. Então, a gente vai precisar fósforo, algodão, um ovo cozido sem casca e um palito de churrasco, uma garrafa de vidro com a boca larga. Primeiro você vai acender o fósforo com o algodão. Na hora que o fogo aquece a garrafa, a pressão que está dentro dela aumenta. E quando a garrafa esfria, a pressão ela vai diminuir muito, fazendo com que a pressão atmosférica fique maior do que a pressão que tem dentro da garrafa. E desse modo a pressão atmosférica ela vai empurrar o ovo para dentro da garrafa. Exercício A. A temperatura do corpo humano é cerca de 37 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura em kelvins? Para fazer a conversão de Celsius para Kelvin, basta adicionar 273. Sendo assim, 37 mais 273 resulta em 310 kelvins. B. A temperatura de ebulição do nitrogênio líquido é 78 kelvins. Qual é o valor dessa temperatura em Celsius? Para converter Kelvin para Celsius, basta diminuir 273. Sendo assim, 78 menos 273 é igual a 195 graus Celsius.
C. A temperatura de um corpo se elevou em 52 graus Celsius. Qual foi a elevação da temperatura em kelvins desse corpo? Para fazer a conversão, basta adicionar 273, ou seja, 52 mais 273 é igual a 325 kelvins.